qual é o segredo de um grande cirurgião dermatológico, um grande reconstrutor dermatológico? É a gente pensar em como minimizar a cicatriz. Como que a gente pode deixar a cicatriz em linhas naturais da pele para que elas fiquem mais discretas? É esse meu pensamento toda vez que eu vou fechar uma ferida cirúrgica operatória. Então, primeira coisa que a gente sempre pensa, onde estão as linhas de força da pele? E as linhas de força eu falo por quê? Porque a pele está sim conectada aos nossos músculos. Por isso que quando eu tô aqui falando com vocês, as minhas rugas na testa estão aparecendo. Que meu botox não está em dia. Então, conforme a musculatura mexe, a minha pele mexe junto e fica com marcações. Tanto aqui na testa, quanto aqui, ó, as ruguinhas. O pessoal chama de pé de galinha, né? Mas as ruguinhas aqui periorbitais. Essas linhas de força, que são das rugas naturais da pele, vão sim esconder as nossas cicatrizes cirúrgicas. Então, sempre que a gente conseguir colocar nessas rugas, melhor. Por exemplo, nessa região malar, elas vão vir aqui na horizontal e depois fazer uma curva e descer. Qual que é a dificuldade da gente deixar a cicatriz nessas linhas na região malar? É exatamente a questão dela vir horizontal. Por quê? Quando a gente fecha horizontal, a gente pode puxar o olho, deixar com ectrópia. A gente não pode fazer isso. Então a gente tem que pensar em outras maneiras de fazer esse fechamento. Então eu trouxe o caso dessa paciente, que eu vi ela hoje, e eu fiquei tão feliz que eu decidi trazer esse caso para vocês. Por quê? A ferida operatória, depois da cirurgia micrográfica de mãos que eu fiz nela, com controle de margens, isso quer dizer que eu poderia fechar com retalho com maior tranquilidade. Por quê? Quando a gente faz o retalho, muitas vezes a gente mexe o que era a margem da ferida. Então vamos dizer que a margem do câncer era aqui. Aí eu peguei um retalho e rodei. Essa margem que estava aqui pode ter ido para cima. Então o ideal, se você não tem esse controle de margem, é você não ficar fazendo essas rotações, porque vai que você, infelizmente, aconteceu de ter uma margem comprometida e você tem que ampliar. Você precisa saber exatamente onde você tem que ampliar, porque você vai precisar ampliar. Na hora que você precisar ampliar, você tem que saber aonde. Então essa paciente já tinha feito controle de margens durante a cirurgia, margens livres, só que a ferida dela era numa região bem central, perinasal, mas bem central e bem larga. Tinha uma dificuldade enorme de fazer uma cicatriz que ficasse mais escondida. Eu poderia fazer uma grande rotação ou um grande avanço? Até poderia, mas o que iria acontecer? Essa linha iria ficar bem no meio da região malar, iria ficar bem perceptível. Um VY ia chegar super bem, ia ficar legal, mas eu tinha o mesmo problema. Ela ia ficar uma marcação no meio da região malar, ia ficar também muito perceptível. O que eu quis fazer para essa paciente? Eu fiquei muito feliz que deu tudo certo. Tentar esconder ela aqui, ó, no sulco nasal e no sulco nasogeniano. Então, deixar bem escondido nessa linha natural da pele. E mesmo fazendo essa transposição, trazendo dessa região, não iria ser suficiente para fechar a ferida, porque era uma ferida muito grande. Então, eu pensei em tirar uma outra transposição superior, também jogando essa cicatriz bem na linha aqui entre a região malar e a região nasal, e fazer uma segunda transposição, fechando assim com 2 retalhos. Gente, olha o resultado final. Eu fiquei tão feliz com o resultado da paciente. Infelizmente, eu esqueci de tirar uma foto de frente, mas de frente você não percebia, de lado não percebia. Ficou perfeito a cicatriz dela. Então, eu queria passar isso para vocês, sabe? Uma dica muito importante quando a gente está fechando uma ferida operatória. Tentar esconder essa cicatriz em linhas naturais da pele, para que quando a pessoa se olhe no espelho, ela fique super satisfeita que aquela cicatriz está discreta. Não tá ali no meio da região malar o tempo todo chamando atenção. E ó, eu vou dar uma outra dica, já que eu adoro ficar aqui dando dicas. Quando o VY, eu gosto muito para essa região supralabial, ele fica bem escondido também nos sulcos, fica ótimo. Agora, no meio da região malar, se esse VY fica bem aqui no meio, ele costuma ficar muito marcado. Ele não fica tão disfarçado. A não ser que você consiga trazer ele até aqui o sulco e mesmo assim, essa linha superior vai ficar marcada. Às vezes é uma boa opção também, mas a gente sempre
tem que ir atrás de procurar técnicas novas, às vezes fazer um retalho mais composto, fazer um retalho com enxerto, e assim que forem aparecendo esses casos interessantes do meu dia a dia, eu vou trazendo aqui para vocês, pra gente ir aprendendo junto. E eu quero que, se você tem alguma outra ideia de como reconstruir essa ferida, ou alguma dúvida, não sei, se você quer saber se outro retalho ficaria melhor do que esse, ou se o enxerto ficaria bom, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. E se você tá gostando desse conteúdo, me siga no canal. Se você é médico, estudante de medicina, vai lá no link da bio e entra no grupo do WhatsApp para participar das lives todas as quintas-feiras. E se você achou que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa, compartilhe. E toda semana a gente vai trazer um caso legal para a gente discutir.